boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E neste momento em que continuamos com o nosso pensamento elevado, bem no alto do Divino Pai, o Mestre da vida, Jesus, né? Que é nosso guia, que é nosso amparo. Estamos aqui nesta noite reunidos para nos fortalecer na vinha de Cristo. Então, dando início às nossas preces e vibrações desta noite, vamos continuar com o pensamento elevado junto ao nosso Deus. Vamos começar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, há quem esteja muito feliz, mas dentro da tua misericórdia há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a sua suavização de suas dores, um bálsamo para suas tristezas. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tem piedade deles e possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons espíritos, ajudem algum irmão nosso a sair desse estado de doença espiritual e voltar ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações neste instante levem até eles o alívio para seus males, e se for permitido, por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progridam e se melhorem. Assim errarão menos, e isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibam ampará-las e cooperar com elas em seus labores, em suas tarefas caridosas. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele, Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas para se reajustarem ou ampararem mutuamente. Que a nossa proteção, que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também. Que neles reine o respeito, a harmonia e a ajuda mútua. Nosso irmão tinha acabado de falar, né, sobre este ensinamento, que a família é a célula principal, né, do entendimento que ali nós aprendemos uns com os outros. Agora, Deus bondoso, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola,
o amor e a orientação da alma. Ao léu pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo, velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se o encontrarmos, Senhor, inspira-nos para que saibamos dar-lhes um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas neste momento, Pai, permite que os envolvemos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em Ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Confiamos em Ti e, sem temores vãos, faremos nossa parte para que haja paz no mundo para todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente do nosso país, e sob Tua proteção governe com amor e justiça em favor de seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Iremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por estes momentos de vibrações em que podemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, e outras pessoas também tenham momentos assim. Vibração do Bezerra de Menezes. Vamos vibrar pelos doentes, onde quer que estejam, que os nossos pensamentos cheguem até eles como um apoio para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Soubemos nestes momentos em que estamos passando por dificuldades, nossos irmãos principalmente, então que agora elevemos o pensamento a cada irmão necessitado que foi atingido pelas catástrofes terrenas, né? E eles sejam amparados com a divina luz do Pai Eterno. Nós te pedimos, Pai de bondade e justiça sem fim, as graças de Jesus nosso Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos os que apelam pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas em socorro daqueles que te reconhecem como amigo fiel e zeloso, e faz de nós divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente, a bondade espalhe e o amor reine sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigas para ajudar aqueles que sofrem, sejam males do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor, derramai graças e as curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas sejam amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento,
para que ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época que nossa memória não registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos, guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Pedimos também, em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos a certeza que esta fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas deste mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora, e nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo, e todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para juntos, num só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dá-nos, Senhor, força para superar ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento, de perdão por todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos os que vivem na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Graças. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que possamos aproveitar esses momentos hoje aqui. Cada um saia daqui melhor do que ele chegou. Que assim seja. E agora o nosso irmão vai se preparar para esclarecer algumas coisas para nós. Bem-vindo. Muito obrigado. Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs Ideal Espírita, nossos votos de muita paz a todos. Muita alegria que mais uma vez nos encontramos nesse ponto de luz, como bem diz a nossa irmã, ponto de luz que ilumina esse momento escuro em que nosso amado planeta Terra está passando. Temos que valorizar esses momentos em que estamos aqui, recebendo do alto as energias que nos fortalecem para vencermos as nossas imperfeições.
Hoje nós queremos trazer algumas reflexões acerca do tema karmas coletivos, trazendo também com essas reflexões as leis de causa e efeito. Sabemos nós, em especial o nosso Estado, está passando um momento terrível e que esses karmas coletivos, essas tragédias coletivas, têm que ser analisadas por nós espíritas com uma visão diferente do materialista. Pois se assim não fosse, nós ficaríamos perdidos na dor, imaginando apenas que estamos sendo desgraçados, esquecidos por Deus. E sabemos nós, espíritos, que somos reencarnantes, viajantes do tempo, que Deus ama a todos os seus filhos, do menor ser vivo até o maior ser vivo. A atenção dele é igual a todos. Por isso que Allan Kardec, nós elencamos duas perguntas de O Livro dos Espíritos para começar a construir as nossas reflexões. Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? E não quem é Deus. Desumanizando aquele ser que outrora nós tínhamos como imagem um homem sisudo, barbudo, com um cajado, mau, que nós dizíamos ainda que éramos tementes a Deus, ou seja, Deus não é. Então ele pergunta: o que é Deus? E os Espíritos informam que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe no universo foi criado por Deus. E aí nós vamos dar um salto na obra, já que nós queremos falar sobre karmas coletivos. E por que nós chamamos Deus? Porque Deus, sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nos dizem eles, e nós comprovamos, ser Deus todo amor, toda bondade. Para nós começarmos a ter um olhar diferente da problemática dos karmas, das destruições, das tragédias. No capítulo 6 da obra supracitada, o Livro dos Espíritos, na pergunta 728, e o capítulo 6 trata da lei de destruição. Kardec pergunta aos imortais: a lei de destruição é uma lei natural? E eles dizem que sim. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Tudo, inclusive nós. Temos que ser destruídos o corpo e não o espírito, para que nós, em outra roupagem carnal, nos avancemos, nos melhoremos, nos regeneremos. O que chamais de destruição, diz os Espíritos, é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E nós sabemos qual é a destinação de cada um de nós, encarnados e os desencarnados que nos assistem. É nos tornarmos um dia espíritos puros. E assim, Kardec pergunta de que forma atingiremos essa perfeição relativa, que é a perfeição do Cristo. Que está lá, pergunta 625, quando perguntado quem foi que Deus mandou para servir de modelo e guia para a humanidade. E eles respondem: vide Jesus. Então é esse exemplo, é essa magnitude que nós atingiremos quando nós chegarmos ao patamar do Cristo, que já está na nossa frente. Nós estaremos sempre avançando. E Kardec pergunta: como atingiremos essa perfeição? E eles dizem: através de sucessivas reencarnações. Então é esse momento que nós estamos vivendo, cativos na carne,
que nós temos que valorizar e entender as dificuldades que nossos irmãos, porque nós aqui do litoral fomos privilegiados, podemos dizer. Não sofremos praticamente nada, salvo o melhor juízo, perto daqueles do Vale do Taquari, ou seja, dos 70% a 80% do território gaúcho. Eu sou de Guaíba. Guaíba foi imensamente atingido. E nós ficamos, a nossa casa, eu moro em Capão, tem uma casa em Guaíba, a nossa casa ficou ilhada no seco. As casas à volta, é privilégio? Não, não é privilégio. Foi desafio para que nós pudéssemos, de uma forma ou de outra, auxiliar, amparar, acolher. Na vida nós temos que ter a certeza incondicional de que tudo tem uma razão de ser. Tudo. Nada nos ocorre ao acaso. Afinal, também sabemos, no momento em que adentramos as portas de uma casa espírita, para entendermos-nos como espíritos e, entendendo-nos como espírito, reconhecer o que somos, vamos sabendo que nada é ao acaso. O acaso não existe na doutrina espírita. Assim como a fatalidade também não existe. Os espíritos nos dizem que a única fatalidade é na hora que você for desencarnar, que aí não tem volta. É a tua hora. Isso está escrito na nossa programação reencarnatória. Graças ao amor de Deus, que a todos zela, a todos preserva, Ele nos dá o advento do esquecimento. Se nós não tivéssemos esse advento do esquecimento, essa dádiva do esquecimento, muitos de nós hoje não estaríamos convivendo fraternalmente, principalmente dentro de nosso lar. Então nada acontece ao acaso, ainda mesmo quando essas situações nos trazem tragédias. Nos afigurem esse cenário de guerra de uma tragédia. Os desastres aéreos, os terremotos, as tsunamis, a tsunami de 2002, lá no Oriente, enchentes que nosso estado passou, nos parece, nos dá clara conotação de estar aí um resgate coletivo. Na obra de André Luiz, sob o título Ação e Reação, o autor espiritual narra uma singela, mas não profunda, menos profunda, mensagem, uma citação de um acidente, que ele nos fala assim, que é um acidente aéreo. As vítimas certamente cometeram faltas em outras épocas. O piloto perdeu-se no nevoeiro e chocou a aeronave contra uma montanha. A exemplo do acidente da Chapecoense, do time da Chapecoense, para mim. Então, André Luiz nos diz que as vítimas certamente, ele não disse obviamente, certamente, cometeram faltas em outras épocas, que levou pessoas a passarem por traumas semelhantes. A lei, ela é única para todos nós. Não tem privilégio. Não tem culpado e não tem vítima. É a lei. E vamos então começando a entender, mas como isso ocorre? Onde está Deus? Podemos olhar para o céu, e muitos dos nossos irmãos gaúchos com certeza olharam para o céu e disseram: Senhor, onde tu estás? Por que eu fiquei nesse flagelo? E vamos começando a entender então que nada nos acontece ao acaso. Mas nem por isso a doutrina espírita está dizendo que somos devedores contumaz.
a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto filosófico, religioso e científico, nos traz o esclarecimento das coisas e, sobretudo, o consolo. Mostrando que, se nós somos os artífices da nossa atual existência, oriundo daquilo que fizemos outrora em existências pretéritas, também somos o artífice de um novo quadro, de uma nova existência. Não impedindo que, assim mesmo, na atual existência, nós consigamos mudar a nossa destinação kármica. Nós podemos pensar, ok, os que estão envolvidos são todos, certamente, como o André Luiz nos disse, certamente devedores, que de uma forma ou de outra auxiliaram ou até mesmo agiram diretamente em prejuízo dos seus semelhantes. Mas a pergunta que muitas vezes nos cabe e nos coube quando estávamos fazendo essas reflexões: mas e os parentes que não sofreram, mas não sofreram fisicamente o embate, mas sofrem psicologicamente a dificuldade porque os seus entes queridos, os seus laços consanguíneos estão lá sofrendo? Por quê? Como vamos inseri-los nessas dificuldades, nessas situações, nesses fatos? Pela lógica da vida, nos dizem os Espíritos, esses, os parentes, sobretudo os pais, muitas vezes, não é 100%, muitas vezes foram cúmplices de delitos lamentáveis no passado, dando cobertura, e nós estamos calejados de ver, muitas vezes, num termo bem atual, pais passando pano em filhos com um comportamento não tão evangélico, passando pano, achando que está tudo certo. E depois, se é espírita, ele vai dizer, ele vai ter a oportunidade de reencarnar novamente. Leva engano. Ele terá. Mas o que ele sofrerá, que poderá ser subtraído ou ser corrigido na atual existência, é aí que é a chave da questão. Então esses pais, esses parentes, também, muito provavelmente, estão envolvidos e por isso necessitam passar também por essas dificuldades. Veja como a lei ela é perfeita. Ela vai se espraiando, como dizia o antigo político, vai se espraiando e vai abraçando a todos. Aí diga, mas eu estou aqui quietinho no meu canto, faz de conta que ninguém está me vendo. A lei chega até você. Invariavelmente. Lembram-se quando eu disse que Deus, na sua magnanimidade, Ele atinge com o seu amor e os seus cuidados a todos os seres. Todos. Do menor até o maior. Ele não esquece nenhum. Dessa forma, vamos entendendo a grandiosidade da bondade de Deus, como Jesus nos ensinou. Observando os óbitos e as destruições das calamidades. A doutrina espírita nos fala, e isso é um pequeno jargão, verbete, enfim, que diz que nos é permitido, através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de vencer as nossas imperfeições, porque afinal de contas, Allan Kardec conceituou o verdadeiro espírita, reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele demanda, que ele depreende, que ele faz para conter as suas próprias imperfeições. Não é aquele que vem
apontar o dedo e dizer que caminha ali e acolá, ou, por vezes, se atreve a falar em doutrina espírita, não Paulo. Não. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço. E é esse esforço que o livre-arbítrio nos permite ter que pode arrefecer o nosso karma. Porque quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, principalmente quando temos a responsabilidade pelo nosso passivo espiritual de termos um karma coletivo, nós sabemos, nós temos subtraído, mas nós sabemos no íntimo do ser que nós teremos que passar por aquilo. E aí nós vamos encontrar aqueles que estavam comprometidos e vamos novamente no avião da Chapecoense. Não lembro quantos desencarnaram, mas 2 ou 3, um até está jogando futebol hoje. Sobreviveu. Então o karma, ele estava, mas talvez, ou certamente pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua frequência mental, que saiu daquele ambiente nebuloso e conseguiu então ser resgatado, mas ficou com alguns traumas. Tinha que passar por aqui. Outra é quando dizem que é uma historinha que cabe contar. Um cidadão era presidente de uma casa espírita. Estamos dentro de uma casa espírita. Se estivéssemos falando dentro de uma congregação de outro viés, nós falaríamos também. Mas como estamos no centro espírita, presidente de uma casa espírita, já trabalha há anos. Um senhor caridoso, querido, irmão mesmo, não abandona ninguém na dificuldade. O atendimento fraterno dele é algo assim que consola. É um colo de pai, um colo de mãe. Certa vez, fazendo uma atividade em casa, perdeu um dedo. E ele, com a sua fé não tão robustecida, apesar de ser um presidente de uma sociedade espírita, e não quer dizer que o presidente de sociedade espírita está incólume ou está no pedestal. Ele, no desdobramento de sono depois do acidente, conversa com seu anjo de guarda e pergunta a ele: mas veja só, eu auxilio tanta gente, comando aquela casa espírita com tanto amor, com tanto desejo. Faço a caridade, dou passe, faço palestras, etc. Olha o que me aconteceu. E o seu anjo de guarda, então, chama ele a sua responsabilidade e diz: não se queixe. Por amor de Deus a ti, foi-te tirado um dedo, era para ter te tirado o braço. Mas pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, pelo modo viventes que tens hoje, recebesse o lenitivo de perder o dedo. Então são esses irmãos que nós estamos tentando fazer uma analogia, que hoje estão voltando para suas casas, que certamente muitos dos que apenas sofreram, vejam só, apenas sofreram, mas que sofreram a perda dos bens materiais e que de uma forma ou de outra se reerguerão através da solidariedade, nos convocando a sairmos da nossa zona de conforto, do nosso conforto do nosso lar, para exercitarmos aquilo que é de mais precioso para o ser humano, a fraternidade que dá nome a essa casa. A prática incondicional do amor. Aquele amor que Lázaro nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que não o ter um amor no sentido vulgar, mas aquele amor, aquele sentimento que faz vibrar as fibras do coração de quem enxerga alguém necessitado. Nós todos estamos envolvidos, porque se nós não fomos atingidos pela enchente, pela tragédia, pelo terremoto, pela queda de avião, não tivemos parentes, nós fomos envolvidos porque temos que nos movimentar em prol de ajudar o nosso semelhante. Porque é assim que nós vamos conquistando, numa linguagem muito espírita, que André Luiz nos traz, ou nos ora.
bônus horas para o espírito imortal, para quando nós tivermos a nossa próxima etapa reencarnatória, que certamente será desafiadora também, porque nós não estamos no estágio ainda de espíritos puros, estamos vivendo num mundo de provas e expiações e rezando para que quando reencarnemos, voltemos para um planeta já regenerado, onde o mal não vence mais o bem de goleada, como acontece hoje. E nós, então, pagando essa nossa dívida do passado espiritual, porque todos nós estamos comprometidos com as leis. Todos. Não somos santos. Sabemos disso. No íntimo, nós sabemos que até nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Outro dia, desencarnou um amigo nosso, companheiro de jornada, lá de Guaíba, muito cedo, com 57 anos. E fez um ano agora, em fevereiro fez um ano, e ele manifestou-se na sociedade espírita que ele frequentava, e o dirigente da casa que o recebeu, no Transilente Único, num colóquio de pensamento, ele disse ao amigo encarnado: não esqueça, a única coisa que uma das coisas que eu mais me arrependo é de não ter feito mais. Todos nós, ele disse, todos nós podemos fazer um pouco mais. E ele era um cara assim, envolvido com a caridade. Era aqueles caras que trabalhavam fazendo todos os sábados à noite comida, fazendo viandas e entregando nas vilas. E ele disse que podíamos fazer mais. E nos alertando, a nós que estamos aqui, que o nosso karma pode ser arrefecido numa linguagem já mais própria da lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que você fizer para o seu próximo voltará em benefício próprio. Nos diz então que a lei de causa e efeito, ou ação e reação, pode ser sim modificada na sua gênese, na sua concepção. Está definido que haveremos de passar por um karma coletivo, mas nós podemos arrefecer, como há pouco falamos, trazendo a lei de amor como estandarte para a nossa existência. O passado, meus irmãos, muitas vezes determina o presente. O passado, muitas vezes, determina o presente. O presente determinará o nosso futuro. E aí nos diz Haroldo Dutra Dias, num congresso espírita aqui no Rio Grande do Sul, dizendo que, numa conversa no passant, que nós tivemos a oportunidade de ter, ele disse, falando sobre os desafios da humanidade, eu, muito exibido, disse, o maior desafio do ser humano é aprender a amar, uma coisa muito genérica. E é de fato. Aí ele olhou e disse, é de fato. Um dos maiores desafios para nós, na atual existência, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, é aprendermos a amar o nosso semelhante, a entendermos que a nossa família é muito maior do que a consanguínea apenas. Mas agora tem um desafio, que nós, já nos reconhecendo espíritos reencarnantes, viajantes do tempo, podemos, desde já, prepararmos a próxima encarnação. E aí ele discorreu, nos dizendo o que não deveríamos fazer. Manter a nossa, não deixar o nosso pensamento vago, porque há um ditado, me perdoe a brincadeira, mente vazia, oficina do já. Mente vazia, você vai permitindo que os nossos irmãos menos felizes habitem no seu psiquismo. E em habitando, você entra na vibe. Então, nós temos que começar a construir a nossa próxima encarnação, sabendo que voltaremos, quiçá, em melhores condições do que esse modelo
que é o melhor modelo que todos nós atingimos até em todas as nossas existências. É esse modelo. Mas nós queremos mais. Fica evidente, então, que nem todo o sofrimento é um débito do passado. Porque nós podemos contrair esse débito aqui, nessa existência, e temos que pagar aqui, nessa existência. Se nós conseguirmos contrair e não pagar, tenhamos a certeza, na próxima nós seremos colocados à prova. E a dor, nos diz Allan Kardec, que a dor, seja ela do nível que for, sempre será oportunidade de aprimoramento moral. Sempre. E nós trazemos conosco que você entra por aquela porta, seja pelo amor ou pela dor. E muitos, eu me arrisco a dizer, que muitos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, entraram pela dor. Muito poucos por amor, por devoção ao semelhante. Passou lá na frente, tem uma casa espírita, eu vou lá para trabalhar. Não, ele veio para buscar entender, arrefecer suas dificuldades, conhecer-se, tirar um pouco do peso que supostamente está muito pesado do que nós esquecemos. E pela bondade do Pai, Ele não coloca fardos mais pesados que os ombros fracos possam suportar. Por fim, meus irmãos, a doutrina espírita, volto a dizer, no seu tríplice aspecto filosófico, religioso e científico, nos deixa muito claro que a lei é uma só. Seja ela qual for a lei de amor é uma só para todos. A lei de destruição, acabamos de ver que ela nem que nós entendemos como destruição é renovação. A lei de ação e reação é efeito e causa daquilo que nós fazemos. Se você pegar uma bolinha dessas de borracha, jogar contra a parede com força, ela voltará para você com força. Agora, se você for longe, você pega, joga, brinca, faz e acontece. É a lei de ação e reação. A que se faz, a que se paga, sim, contando a vida imortal do Espírito. O que fizemos de errado, seja individual ou coletivamente, chegará o momento de nós nos defrontarmos com a lei. Terminei de ler a obra hoje pela segunda vez. Cada vez que a gente lê uma obra, ao menos assim é comigo, quando eu leio a segunda vez, parece que as letras são melhores absorvidas. Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel, falando, segundo Divaldo Franco, em parafraseá-lo, diz ele que essa foi a obra romanceada de maior beleza, mostrando os karmas, mostrando as dificuldades, o entrelaçar de vidas pretéritas que chega um momento em que tudo se abre como um véu, abre-se na sua frente e você enxerga o mundo, enxerga a vida, enxerga o Cristo de forma diferente, a não ser como nós fazíamos antigamente, de olhar para o céu e desejar ou praguejar ou se queixar. Começamos a amar a dificuldade, começamos a amar a prova, começamos a amar a dor, porque nós sabemos que essa dor é catapulta, é algo que vai fazer com que, se nós passarmos por ela, sem murmurar, sem nos queixar, é muito difícil, mas haveremos de fazer, sem praguejar,
sem achar que o problema é no outro, esquecendo que a origem do problema, bem como a origem da solução, habita dentro de cada um de nós. Nós vamos entender então que essa dor é benefício, porque entendemos nós que no momento mais escuro da noite, quando ele passa, começa um novo alvorecer. Quando a dor se torna praticamente impossível, é porque está no fim da prova. Porque não há fardo mais pesado do que outros fracos possam carregar. Deus é amor. Deus é vida. Deus nos deu a condição de, hoje, na fase hominal que nos encontramos, reconhecermos as nossas carências, as nossas falências e buscarmos o amor a nós, respeitando a nossa individualidade, respeitando a nossa falibilidade, entender que nós chegaremos à perfectibilidade, ou seja, à perfeição relativa. Nos esforcemos e entendamos esse momento em que não somente o nosso estado passa, se nós adentrarmos em outros países, existem guerras, existe fome, existe isso, existe aquilo, acabamos de passar por uma pandemia. Estamos todos entrelaçados, estamos todos mergulhados no mesmo fluido, o fluido universal, o fluido que é pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é a oportunidade que Ele nos dá para que evoluamos individual ou coletivamente. Tenhamos fé. Muito obrigado. Muito obrigado por esse Agradeço, meu irmão. esclarecimento. Nós vamos então nos preparando para recebermos a energia do passe, lembrando sempre que o passe ele é uma terapia que foi puxada por Jesus. Jesus foi que nos ensinou, que deixou esse legado. Mas a gente só vai receber se nós nos colocarmos abertos a esse tratamento. Então, que nós possamos, na hora que adentrar a sala, estar conectados com o nosso anjo de guarda, estar prontos para receber a energia que vem do alto, essa energia que não é do médico, ela apenas passa por esse trabalhador. Ela apenas, o médium ele é o meio. Então, quando nós recebemos o passe, nós recebemos direto das esferas superiores a cura para as nossas dores. Muitas vezes nós andamos tão angustiados nesses dias aí tão difíceis que estamos vivendo. Hoje eu fui a Porto Alegre, a gente fica muito impactado, fui auxiliar também uma parente nossa a desconstruir a casa, porque é desconstruir memórias, desconstruir tudo. Ela não ficou com nada, e provavelmente nem a casa, porque deu rachaduras muito grandes, então, E daí ela disse, ela vai lá para casa, um dia ela disse, não, agora está livre, Antes a gente pensa assim, aí eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho a casa. E daí quando a gente tem, a gente podia ir em qualquer lugar, mas a gente ainda tem muito apego, nas coisas, a gente ainda sofre muito. Então que a gente possa, e todos nós captamos esse momento de dor,
é um somatório de dor que se espalha, né, pelo ar, se espalha na psicosfera e cada um de nós vai captando de um jeito. Às vezes a gente sente uma tristeza, a gente sente, né, parece que a gente não vai conseguir recomeçar nada. É esse momento, somos solidários na dor também. Né? Mas não é momento de nós nos lamentarmos, é momento da gente auxiliar os nossos irmãos com bons pensamentos. E quando ele falou no Ave Cristo ali, a gente está no curso, onde a gente, né, cada curso tem o seu livro, e a gente está estudando o Ave Cristo. É muito, eu recomendo a todos, leiam, né, leiam para vocês verem. A gente começa a ler no que é para mais, né? Depois a gente vai reler para a gente fixar. Então é muito importante, são os ensinamentos, né? E a comprovação, né, da continuidade, né, da nossa existência. Então quando a gente pode, quando a gente estiver no passe, lembra que Jesus está conosco, né? Jesus, ele, né, as nossas reencarnações passam, Jesus acompanha cada uma delas. Jesus, né, se comprometeu diante de Deus e ele está hoje presente nesse local, nesse planeta e em nossos corações. Que Jesus ampare cada um dos lares e toda a sua jornada nesta terra e em outros momentos.